Irmãos, abram vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. Primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. Abram vossas Bíblias para assim eu fazer a leitura e vocês acompanharem. Dando continuidade à exposição da Epístola aos Coríntios. Desta feita, hoje irei, se assim Deus permitir, começar a exposição no versículo 14 do capítulo 10. Todos se encontraram? Ô Joca, procura para a irmã Maria. Graças ao nosso bom Deus, por tudo que Deus, assim, irmãos, tem nos concedido. Glórias ao nosso bendito Deus. Capítulo 10, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E permaneçam com vossas Bíblias abertas para acompanharem a exposição. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é o sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos só um corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer: será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele. Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser: isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus,
nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Oremos ao nosso santo Deus. Bendito Deus, eterno, majestoso, santo e excelso Pai, em nome do teu glorioso Filho Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus Santo, te peço em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e venha Deus expor a mesma com fidelidade. Abre cada mente que vai ouvir, Deus, a exposição deste sermão, para que aprendam, aqueles que servem ao Senhor, que cresçam na graça e no conhecimento. Os que ainda não servem, Deus, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus, me direciona, me ensina a pregar a tua palavra, para que eu não venha, Deus, dizer aquilo que eu quero ou que penso, mas venha expor as Escrituras com fidelidade. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já falei, hoje irei dar continuidade à exposição da primeira epístola que Paulo escreveu aos Romanos, desta feita no capítulo 10, versículo 14. E os irmãos que estiveram no último domingo, eu acredito que os irmãos lembram que eu comecei do versículo 10, do versículo 1 do capítulo 10 de 1 Coríntios, e fui até o versículo 13. E naquela ocasião eu tratei sobre a questão dos exemplos que o povo de Israel, ou dos acontecimentos que o povo de Israel teve, das coisas que aconteceu com o povo de Israel, e que tudo aquilo serviu de exemplo para nós. Como os irmãos, acredito que lembram. Portanto, Paulo, quando chega no versículo 14 do capítulo 10, Paulo diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Por que Paulo diz isso? Exatamente porque nos versículos anteriores, Paulo, ele estava tratando da idolatria do povo de Israel, e mostrando o erro que o povo de Israel, eles cometeram. Eles, quando Moisés, ele vai para o monte para receber os 10 mandamentos, e como a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, Moisés, ele passou ali no monte cerca de 40 dias e 40 noites, e o povo de Israel perturbou-se muito, e eles ali induziram, eles pediram a Arão, para que Arão viesse e construísse ali, ou fizesse um bezerro de ouro, para que eles viessem idolatrar. E segundo o que o texto lá de Êxodo vai nos ensinar, é que a intenção do povo de Israel era que aquele bezerro de ouro representasse a Deus, e Deus condena isso. E, portanto, independente de representar a Deus ou não, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que isso é idolatria. Portanto, já cai por terra, ou fica desmascarada a doutrina errada que a Igreja Católica prega. Eu não sei se os que estão aqui já participaram da Igreja Católica, mas os católicos romanos, eles dizem o seguinte: nós não adoramos as imagens aqui não, nós apenas temos essas imagens aqui para representar, nós veneramos, que venerar é uma adoração especial. Aí eles dizem que aquelas imagens ali,
representam, um exemplo, se tem a imagem que representa Jesus, pronto, aqui representa Jesus, aqui representa Pedro, mas a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, mesmo antes dos 10 mandamentos, que isso não é correto, porque o povo de Israel tentou fazer isso aí com um bezerro de ouro, e Deus os condenou, e portanto, Paulo aqui no contexto neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento, Paulo vai dizer, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Então, idolatria é pecado. Mesmo que alguém, como a Igreja Católica ensina, pega uma imagem lá e diga, ó, isso aqui representa a Deus. Isso é errado. Eles têm um costume de dizer que a Arca da Aliança foi construída e ali representava a Deus. A arca não representava a Deus. A arca, a presença de Deus manifestava-se nela. E ninguém adorava a arca, não. Eles adoravam a Deus. E a gente tem que entender também que aquilo ali era um contexto lá do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o contexto de hoje, não. O próprio Deus, ele condena isso. Ninguém nem tocava nos querubins. Os querubins, eles não representavam ninguém, não. Não representavam algum tipo de a Deus para que fossem adorados, não. Os querubins eram unicamente aquilo ali para representar algo superior que tinha no céu. Mas a adoração era exclusiva a Deus. Portanto, irmãos, começando a exposição, Paulo diz, versículo 14, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Isso Paulo dizendo, ou escrevendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? O que é que Paulo aqui está nos ensinando? Que o suco de uva, ele quando é apresentado a Deus em forma de agradecimento, como nós fazemos aqui, ele representa o sangue que Cristo derramou por todos e cada um dos homens. Da mesma forma também o pão que compramos, ou numa padaria, ou em alguém que passa vendendo, ele quando é apresentado a Deus, que não é consagrado, ele é apresentado a Deus, em forma de agradecimento, porque Cristo morreu por nós no Calvário, ele representa o corpo de Cristo. Ele representa o corpo de Cristo. E Paulo diz, versículo 16, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? E tem mais um detalhe, irmãos, quando nós, no período da Santa Ceia, o pastor, o dirigente da igreja, ele apresenta o cálice ou o suco de uva e depois o pão, a gente ali simbolicamente, porque representa o corpo de Cristo, nós participamos dessa comunhão, participamos ali de uma forma representativa, ali do corpo e do sangue de Cristo, que foi onde foi firmada a nova aliança. Versículo 17 diz, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo,
pois todos participamos de um único pão. Olha, como há somente um pão, e nós que somos muitos, e também todas as pessoas que servem a Deus verdadeiramente, e em suas igrejas, eles participam da ceia, nós formamos um só corpo. E esse corpo, ele é o corpo de Cristo. Acredito que os irmãos entendem isso. Pois todos participamos de um único pão. E todos ali que participam desse único pão, eles integram o corpo de Cristo, que tem como cabeça o próprio Cristo. E esse corpo, irmãos, é o que a Bíblia, o Novo Testamento, o chama de Igreja de Cristo. É a igreja organismo, não é a igreja organização. A igreja organização é a congregacional, é a assembleia, é a maranata, é tantas outras que existem. É uma igreja organização, que foi organizada, criada, fundada por alguém, por um homem de Deus. Já a igreja organismo é a igreja de Cristo. E essa igreja organismo, ela é constituída por todas as pessoas que servem a Deus. Por todas elas que servem a Deus. Portanto, Paulo aqui ele traz essa explicação exatamente para ensinar aos coríntios e nos ensinar também algo importantíssimo que nós devemos aprendermos. Versículo 18 diz: considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Olha o que Paulo diz agora: considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Paulo aqui faz uma pergunta. E participavam. Lembram que eu ensinei aqui, tenho ensinado no decurso de todo esse período que Deus me concedeu, como dirigente da congregação, que quando se oferecia um exemplo, a pessoa que ofereceu um sacrifício lá no Antigo Testamento, ela entregava o sacrifício ao sacerdote, e uma parte o sacerdote devolvia para ela, outra parte era oferecido a Deus, e uma parte também ficava com o sacerdote. É por isso que Paulo diz isso. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Ou seja, aqueles que comem dos sacrifícios, eles não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Versículo 20, não. Paulo mesmo diz agora, ó, será que os sacrifícios que são oferecidos aos ídolos, eles são alguma coisa? E os ídolos, ou os supostos deuses, eles são alguma coisa? Paulo mesmo responde e diz que não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Irmãos,
olha a tamanha da sinceridade ou da gravidade, da seriedade que Paulo nos ensina aqui. Que os sacrifícios que são oferecidos aos ídolos, eles são oferecidos, na verdade, a demônios. E Paulo diz que não quer que os irmãos de Coríntio, ou que faziam parte da igreja de Corinto, eles tivessem comunhão, eles tivessem participação na adoração para com os demônios. Irmãos, olha o que está por trás de uma idolatria. O que está por trás de sacrifícios, de homenagens, de adoração a ídolos. Demônios. Irmãos, eu tive uma experiência ainda como novo convertido. Na verdade, tive inúmeras experiências como novo convertido. E experiências que acredito que importantíssimas que Deus me concedeu para que ali mesmo no princípio da fé eu viesse ter conhecimento prático, tanto teológico que Deus já estava me dando, como também prático de certas coisas. Eu lembro-me muito bem que por volta, eu acredito que de 2012, por volta de 2012, tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo, a pessoa na época intitulava-se católico, e como de praxe, como de costume, eu sempre gostei muito de falar do evangelho, comecei a falar do evangelho para essa pessoa, e essa pessoa no começo começou a demonstrar um certo tipo de resistência, e as demais pessoas também que trabalhavam comigo também juntaram-se a mim para pregar para essa pessoa. Todavia, essa pessoa, que eu estava pregando o evangelho juntamente com os colegas de trabalho, ela começou assim a ter mais intimidade comigo, a ter mais um tipo de consideração para comigo. E assim eu não sei, apesar que desconfio do porquê, e não vou dizer aqui, que essa pessoa assim tinha mais uma certa confiança em mim. E num determinado momento essa pessoa falou para mim, também para os demais, que tinha um familiar dele, um primo legítimo, filho de uma tia dele, que morava num sítio aqui, que é sítio Ingá, que gostava de mexer com bruxaria, com macumba. E eu tinha vontade de ir lá, juntamente com os irmãos, e numa certa ocasião, a gente chegou pela manhã e essa pessoa chegou e nos comunicou que esse jovem, que na época tinha 14 anos, ele passou a noite trabalhando com bruxaria lá no sítio, e tinha uma mata perto do terreno deles lá, e a mãe, juntamente com o pai dela, que já era um idoso de quase 100 anos, e uma garotinha pequena, eles ficaram muito perturbados com aquilo ali. E de imediato eu falei, vamos, eles embora, a gente pegou, foi. Irmãos, lembram-me muito bem de que num certo momento, que a gente chegou lá, esse rapaz, ele não era crente, ele chamou duas garotas já que eram crentes, e crentes de verdade, que as garotas eram cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, apesar de não terem sabedoria bíblica mais, na verdade muito pouca sabedoria bíblica, mas cheias do Espírito Santo. Isso, quando chegaram perto de nós, a gente
Como dizia, como diz os pentecostais, e concordo, a gente percebe as atitudes e o Espírito que é o mesmo que estava naquele dia poderosamente nos usando. E uma certa pessoa que estava comigo, que na verdade era como seja um líder espiritual ali na época, depois de a gente orar, a pessoa se manifestar, o rapaz se manifestar, a gente orar, e pela glória de Deus, pelo nome poderoso de Jesus, o Espírito ser repreendido, e depois de várias vezes o Espírito querendo voltar, a gente orava, e para a glória de Deus, o nome de Jesus, que é poderoso, o expulsava. Essa pessoa que estava comigo pegou uma imagem lá do Cícero, do padre Cícero, e disse assim: olha, está vendo isso aqui? Por trás disso aqui tem demônio. Se eu não estou enganado, foi o pastor dessa pessoa que disse isso a ele, que era um pastor da congregacional da época. E ele falou: vocês querem ver eu provar isso aqui? Ele pegou a imagem, que era basicamente desse tamanho, assim, colocou na frente do jovem e mandou o jovem olhar. De repente o jovem se manifestou de novo. Mas graças a Deus nós oramos e o demônio foi mais uma vez repreendido pelo nome de Jesus. Irmãos, isso aqui e a escravidão espiritual explica-nos o porquê de muitas pessoas que hoje, elas, mesmo sendo pessoas inteligentes, tem até algumas delas que gostam de ler a Bíblia, mas são pessoas que são idólatras de imagens, de escultura. E o porquê essas pessoas não conseguem entender? Exatamente, irmãos, porque o pecado as domina. Tanto o pecado as domina, e essas pessoas são escravizadas pelo pecado, como também os demônios que estão por trás de todas essas imagens, eles aproveitam-se da situação pecaminosa e dominante que o pecado está sobre aquelas pessoas, e faz com que aquelas pessoas, irmãos, tornem-se cada vez mais escravos. Eu conheço pessoas que são católicos, que gostam de ler as Escrituras, que são pessoas inteligentes, que são colegas meus, mas são idólatras. Tem até algo novo que foi criado no meio dos católicos, que é recente, esse negócio de Maria passa na frente. Irmãos, aonde é que isso está nas Escrituras? Aonde nós encontramos pelo menos uma partícula, uma molécula que é menor que uma partícula de um versículo, de algo que é aparente, que diga isso nas Escrituras, ou que é aparente dizer? Isso é uma completa ignorância e escravidão do pecado. Irmãos, essas pessoas estão sacrificando a demônios, estão tendo contato e comunhão com demônios, e pensam que estão adorando a Deus. É Jesus. Irmãos, a gente não vê isso no Novo Testamento, a gente não vê no Antigo Testamento. O que nós vemos no Novo Testamento é Deus condenar isso, como aqui, e também no Antigo. Versículo 18, para darmos continuidade. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer
Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Versículo 20, não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Irmãos, o que é oferecido a ídolo, seja Sebastião, seja Santana, seja Pedro, seja João, seja uma imagem dita que represente a Cristo, seja Cícero ou Padre Cícero, tudo isso, irmãos, e tantas outras pessoas como imagens que representam a Maria, que eles têm como senhora, que na verdade a Bíblia não vai dizer isso. Aparecida, eles estão apresentando esse sacrifício, eles estão adorando, apresentando as suas homenagens a demônios. Eles estão cultuando a demônios. Estão prestando suas homenagens, sua adoração a demônios. Não é a Deus, não. Há supostos pessoas que intercedem por nós. Só quem intercede por nós é Cristo. É Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Versículo 20 diz, não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Essas pessoas, irmãos, estão tendo comunhão com os demônios. É o que a Bíblia diz. Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas não podiam participar dos sacrifícios idólatras, de oferendas a demônios, e depois essas pessoas participarem da ceia do Senhor, do cálice do Senhor, terem comunhão com os demônios e ter comunhão com Deus. Irmãos, e por que Paulo ensina isso aqui a essa igreja? Exatamente porque em Corinto, que era uma cidade grega, e como todo o antigo mundo da época, existia uma grande quantidade de idolatria ali, ou de ídolos. Exemplo, a ídola ou ídolo que tinham como deusa Afrodite, Esclépio, e tantos outros ídolos que existiam. As próprias comidas, como eu, noutra ocasião, eu ensinei aqui, que eram vendidas ao mercado, muitas delas vinham de sacrifícios idólatras. E Paulo, ele nos ensinou o quê? Que se comprasse uma pessoa que é crente, ele devia comer. Exceto se alguém que ali tivesse a fé fraca ou não tivesse um bom conhecimento das Escrituras, viesse questionar. Mas, a não ser, agora participar, não. Participar da comunhão, Paulo condena. Irmãos,
Da mesma forma, a gente não pode, em hipótese alguma, dizer que somos servos de Deus e, ao mesmo tempo, irmãos, andarmos de acordo com aquilo que nós achamos que é correto. A questão lá era idolatria, não era? Que Paulo disse que não poderiam participar do cálice do Senhor e dos sacrifícios aos demônios. Era um problema local. Para nós aqui, Paulo tanto nos ensina isso, como também Paulo nos ensina que nós não podemos, em hipótese alguma, dizermos que somos crentes e participarmos de sacrifícios idólatras, ou então, irmãos, termos uma vida aqui de acordo com os nossos pensamentos e querer ou desejos. Termos uma vida aqui de acordo com aquilo que nós achamos que é correto. O padrão de vida que eu tenho é de acordo com aquilo que eu acho que é bom para mim, de acordo com aquilo que eu penso. Eu não posso fazer isso. Vocês não podem. Porque como é que nós iremos participar da comunhão do Senhor, termos comunhão com o Senhor, e ao mesmo tempo termos um padrão de vida completamente distanciado dos ensinamentos bíblicos? Como é que eu posso dizer, não, eu sirvo a Deus, eu sou membro da congregacional, mas ao mesmo tempo, eu tenho um padrão de vida igual às pessoas que não são crentes? Eu estou querendo ter comunhão com Deus, e ao mesmo tempo ter comunhão, ou me relacionar com o pecado, como seja uma coisa normal. Irmãos, e isso tem tornado, ou se tornado uma coisa comum. Eu tenho conversado já há bastante tempo com muitas pessoas, e não é segredo para ninguém nós notarmos algo. Os irmãos já perceberam a quantidade de denominações que existem hoje? Uma cidade pequena como Riachão mesmo, a quantidade de denominações, a quantidade de pessoas que dizem ser crentes. Mas será que essas pessoas que estão nessas denominações, elas realmente são crentes? São salvas? Elas têm comunhão com Deus? Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, o que nós percebemos, e não digo só com pessoas de outras denominações, não. Tem pessoas que congregam conosco aqui, e que são membros de nossa igreja, que, como diz um ditado popular que eu escutava desde criança, apesar que Romualdo reformulava o ditado, que era um pé na igreja e um pé no mundo, o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Eu digo que tem crente aqui conosco, para alguém dizer, não, a igreja que você congrega é o paraíso. Não, não é não. Mas eu procuro ser fiel às Escrituras. Eu sei que tem crentes que congregam conosco aqui, ditos, né? Que não é um pé na igreja e um pé no mundo, não. É corpo, alma, espírito no mundo, e de vez em quando decide vir na igreja. Ceiar. Alguém pode falar, Romualdo, pode impedir. Rapaz, sempre que eu estou aqui para celebrar a ceia, eu falo. Eu digo que não tomem dignamente. E cada um é responsável por si. Agora, se a pessoa cometeu um pecado que cause realmente escândalo, e eu veja ou saiba,
aí sim, aí eu tomo uma atitude de afastar essa pessoa da comunhão e comunicar a igreja sede. Todavia, a gente tem percebido isso, irmãos, não só aqui, mas noutras denominações. Pessoas que, crente turista, né? Não é excursão não. Na igreja parece que é é um passatempo. Irmãos, pessoas que intitulam-se crentes e têm os mesmos hábitos de pessoas que estão no mundo. Se vestem iguais, falam iguais, praticam as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, são egoístas, são cheias de si, egocêntricas, têm o seu eu no centro de todas as coisas. São pessoas, irmãos, que são mundanas completamente, mas intitulam-se crentes. Intitulam-se. Querem ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo com o mundo. E como diz Paulo aqui, com os demônios. Isso é correto? Não. Irmãos, não tem como, vou repetir mais uma vez. Eu estava num determinado lugar aqui em Riachão, e vou dar a dica, numa oficina mecânica. E lá eu estava consertando o carro, e o proprietário dessa oficina, ele intitulava-se crente na época. E quando eu chegava lá, esse cara começava a falar de Jesus, e eu sempre gostei. Quem me conhece sabe que quando começa a falar das Escrituras, haja tempo, porque eu gosto mesmo. Eu gosto de estudar e gosto de conversar, pregar acerca das Escrituras. E um dia, um dito irmão dessa pessoa lá, chegou para mim e falou: Romo, não confia nisso não. Porque quando você chega aqui, essa pessoa fala realmente das Escrituras. Gosta de falar sobre Jesus, sobre Deus. Só que quando você sai, essa pessoa, irmãos, ou essa pessoa, Romo, ela transforma-se numa pessoa completamente diferente daquilo que você está vendo. E sabe o que é que essa pessoa diz? Esse jovem? Essa pessoa aí, que é meu irmão, ela acende uma vela para o diabo e para Deus. Irmãos, é ter comunhão, é querer ter comunhão com Deus e com os demônios. Se nós realmente somos crentes e queremos irmos para o céu, nós temos que tomarmos uma atitude, temos que nos posicionarmos e procurarmos nos esforçarmos para obedecer a palavra de Deus. Eu não quero dizer aqui que quem realmente dedica-se a Deus, decide servir a Deus verdadeiramente, não peca. Nós somos falhos. Quantas e quantas vezes a pessoa que vos fala hoje já pecou? E é falho tanto quanto vocês e qualquer um outro. Agora, o que eu quero dizer é que se nós realmente quisermos ir para o céu, irmos para o céu, nós temos que termos comunhão com Deus, e não com os demônios e com o mundo. Nós temos que nos posicionarmos diante de Deus, em obediência a Ele, para que Deus assim venha nos dar-nos forças, para fazermos a sua vontade. Irmãos, e o que tem de crente, ou melhor, né? O que tem de pessoas hoje intitulando-se crentes,
que tem comunhão, quer ter comunhão com Deus, quer ter, não tem. E tem com os demônios, com o mundo, com o pecado. Querem ser amigos de Deus e amigos do mundo. Quem já leu aqui o livro de Abacuque? Sabe o que Abacuque diz em uma certa ocasião sobre Deus? Abacuque diz que os olhos de Deus são tão puros que eles não suportam ver o mal. E o mal lá no contexto é o pecado. Os olhos de Deus são tão puros que Deus não suporta em ver o pecado. Aí, irmãos, como é que a gente quer ter comunhão com Deus e com o mundo? É impossível. Josemar estava fazendo aqui a devocional e ele disse que nós somos salvos por conta de Cristo. E é correto. Uma coisa que eu me lembre, que eu tenha lembrança, eu nunca falei como eu vou falar agora. Mas é algo exatamente coerente com as Escrituras. Vocês sabiam que por causa de um só pecado, Deus expulsou Adão do jardim? De um pecado só, Deus expulsou Lúcifer do céu e os demônios? E um pecado só é mais do que o suficiente para perdermos a comunhão com Deus, se assim não nos arrependermos. Eu não tenho lembrança, se eu já falei isso, como eu vou falar agora. Vocês sabiam, irmãos, que apenas um pecado nosso, sem ser perdoado, a gente nunca entra no céu? Para entrarmos no céu, é necessário que nós sejamos totalmente limpos, totalmente sem pecado. E como disse Jesus, isso é impossível aos homens. Sabe como é que isso acontece? Através de Cristo. A Bíblia vai nos ensinar que Cristo, quando morreu, ou quando estava morrendo, Deus imputou todos os pecados da humanidade sobre Cristo. Quando Cristo ressurreta, ou ressuscita, quando Cristo ressuscita, Ele não pecou em momento algum quando estava vivo na terra como homem. Quando Ele ressuscita como homem. Ele pega a sua santidade de não ter pecado e imputa em todos quantos crerem nele. Aqueles que forem salvos, eles vão chegar no céu como que nunca tivessem cometido nenhum tipo de pecado, mesmo que cometeram, mas só que Cristo os purificou. Irmãos, agora, para termos esse privilégio, a gente tem que se dedicar a Deus, mesmo pecando, desobedecendo a Ele, a Deus, nós venhamos nos arrependermos, não venhamos nos contentarmos com o pecado, não. Tem pessoas que pensam, não, eu vou na igreja, vou lá, na missa de domingo da congregacional, aí lá, é como se seja uma missa. Vocês já perceberam que nos domingos aqui passa um monte de gente para a igreja católica? Fiquem aqui no meio de semana, vê se passam essa quantidade. Passam não, a quantidade é menor. Eles pensam que fazendo isso, eles estão salvos, mas não. Além de toda a idolatria de erros em relação à salvação que eles creem. Irmãos, e tem muitos crentes que estão nessa ideia. Ah, fui para a igreja, cheguei lá, cantei, escutei o sermão, aí no dia a dia,
Fiz minha parte. No dia a dia, é mentira, é enganação, é tudo que a pessoa pensar de coisas que a Bíblia condena. Irmãos, isso é correto? O que a gente percebe hoje, vê, e com facilidade, de pessoas que se dizem ser crentes, eu digo com toda certeza, que se dizem, e não têm caráter, são mentirosas, são trapaceiras, são enganadores, são pessoas que, para se darem bem, fazem todo tipo de acordo. Irmãos, é querer ter comunhão com Deus e enganarem-se pensando que são salvas e terem comunhão com os demônios. Isso é correto? Lá na igreja de Corinto, o que é que acontecia? Paulo disse que não podiam ter comunhão com Deus, participar do cálice e do sacrifício dos demônios. Aqui a gente pode não idolatrar, mas podemos cometermos outros pecados e ficarmos satisfeitos com eles. Andarmos de mãos dadas e pecarmos contra o nosso Deus. O perigo é esse. O perigo é esse, é Deus julgar. Deus é santo, irmãos. Deus é separado do pecado de uma extremidade que nós nem imaginamos. Deus, Ele é tão santo, é tão separado do pecado, que quando o homem peca, a reação de Deus é exatamente puni-lo. Porque a santidade de Deus, ela reage de uma forma tão justa que pune o homem. Aí as pessoas querem ser julgadas por Deus? Vão ser. Agora, preparem-se. Preparem-se. Preparem-se para encontrarem-se com Deus. Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele, do que o Senhor? Irmãos, nós não podemos dizermos que somos crentes e ao mesmo tempo vivermos em desobediência à palavra de Deus, não. A gente não pode. Ou a gente é crente ou não é. A gente não pode ficar cocheando em dois pensamentos, não. Em duas ideias, não. É igual na época que o rei Acabe, ele era rei de Israel, e o rei Acabe era dominado pela sua mulher. O rei Acabe já não prestava, já não era coisa que prestasse, e para completar, casou com uma sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel, e quem mandava na casa era Jezabel. Acabe, irmãos, que era rei do reino do norte, que tinha como capital Jerusalém, ou Samaria. Acabe, ele juntamente com a sua esposa, ele proibiu o culto a Deus. Ele proibiu o culto a Deus e instituiu o culto a Baal. Aí o que é que o povo de Israel fazia? Ora, eles queriam cultuar a Deus, ora, queriam cultuar Baal. Elias, que era cheio do poder de Deus,
guiado e orientado por Deus, ele pega e diz: olha, não vai chover aqui até segundo a minha palavra. E não caiu nem orvalho. Como de praxe, como de costume, Acabe persegue Elias, persegue todos quantos pregavam a verdade, mas Deus supriu. Em um determinado momento, e o Novo Testamento vai nos ensinar isso, vocês lembram quanto tempo passou sem chover? Quanto? 3 anos e meio. Lucas diz isso, no Evangelho que segundo ele escreveu, e Tiago também repete a mesma coisa. Num determinado momento, Deus orienta Elias a ir até Acabe fazer um desafio. E Acabe desafia Elias desafia Acabe e os profetas de Baal e de Azerá. E Elias, quando chega lá no monte, Elias diz ao povo de Israel o seguinte: olha, se Deus é o Senhor, adorem a Deus. Se Baal para vocês é um Deus poderoso, isso eu estou parafraseando, falando com as minhas palavras, adorem a Baal. Agora, não fiquem cocheando, divididos em 2 pensamentos, não. Se Deus realmente é fiel, é o único Deus verdadeiro, adore-o. Se é Baal, adore a Baal. Irmãos, da mesma forma, já está mais do que no tempo de nós pregarmos como tenho pregado isso. Se a pessoa quer servir a Deus, sirva a Deus com todas as suas forças. Como Jesus, ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, de todos os seus pensamentos. É a forma que devemos amarmos a Deus. Se não quisermos amarmos a Deus, não ame, não sirva a Deus, vá pecar, vá viver longe da comunhão de Deus. Seja pelo menos uma mulher ou um homem de opinião forte e firme, e diga: eu não sou crente, eu agora estou vivendo no pecado. Agora, querer ter comunhão com Deus e comunhão com os demônios, lembram que Jesus disse? É inevitável que haja escândalo. É inevitável. Jesus conhece o ser humano. Mas Jesus disse: ai daquele por quem o escândalo vem. Ai daquele. Uma coisa, irmãos, como tenho sempre explicado, é como seres humanos falhos que somos, e que mesmo regenerados, nós venhamos pecarmos e desobedecermos a Deus, mas de imediato nos arrependermos. Outra coisa completamente diferente é nós, irmãos, vivermos deliberadamente ou propositalmente no pecado e dizermos que somos crentes. É querermos termos comunhão com Deus e com o diabo? É servir a 2 senhores? Deus não aceita. Pelo contrário, Deus, ele sente repugnância, ânsia de vômito por pessoas que são assim. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Irmãos, o ciúme de Deus não é como o ciúme que a gente conhece, que faz parte da natureza pecaminosa, não. O ciúme de Deus
na verdade, é o selo de Deus para conosco. Então, irmãos, que nós venhamos meditarmos. Ou servimos a Deus verdadeiramente, ou é melhor partirmos para o mundo e vivermos pecando. Por quê? Porque só assim a gente não vai escandalizar o Evangelho. Agora, viver na igreja e viver com as mesmas práticas do mundo, isso é trazer uma condenação sobre si, quando morrer, maior do que a condenação que vai ser sobre as pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica. Versículo 23 diz: irmãos, dessa parte em diante eu vou fazer mais uma explicação rápida, até porque já tratei desse assunto nessa mesma epístola há semanas atrás. Diz assim, versículo 23: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Isso era, irmãos, um provérbio popular lá em Corinto. Tudo era permitido. Aí Paulo diz, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Exatamente, irmãos, porque, como já expliquei, naquela época, principalmente, na cidade de Corinto, as comidas que vendiam no mercado, principalmente a carne, era carne oferecida em sacrifícios a ídolos, a demônios, como Paulo cita aqui. Aí Paulo diz, 25, versículo 25: coma de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, porque Paulo ensinou em capítulos anteriores, que após da ação de graças, como aqui também, pode comer à vontade, desde que, como Paulo vai dar a cláusula aqui, versículo 26: pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Paulo cita aqui, irmãos, o Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Olha o que Paulo diz: se alguma pessoa descrente convidasse alguém para uma refeição, a pessoa que era crente podia comer de tudo que viesse, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não da sua própria. O que é que Paulo ensina? Se alguém convidasse alguém em Corinto para participar de uma refeição, a pessoa devia orar a Deus, como a gente vai ver posteriormente, agradecer a Deus pelo alimento, repreender todo tipo de mal, todo tipo de oferenda, e depois comer sem questionar nada. Mas se porventura aparecesse alguém lá, e Paulo trata lá no outro versículo, nos capítulos anteriores, se aparecesse uma pessoa crente e de fé fraca, ou seja, não tivesse um bom conhecimento das Escrituras, e perguntasse, oxê, isso é oferecido, aí a pessoa não devia comer por conta daquela pessoa, para não escandalizá-la, mas não por si próprio,
mas pela consciência da pessoa que não tem uma boa instrução nas Escrituras. Não foi instruído corretamente nas Escrituras. Versículo 30. Se participo da refeição com ações de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Paulo diz, se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo que dou graças a Deus. Assim, versículo 31, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Irmãos, e Paulo está concluindo esse assunto dizendo que tudo que nós fizermos, temos que fazermos para a glória de Deus. Os irmãos sabem qual é o contexto aqui que Paulo está explicando, né? Paulo disse que se porventura alguém crente fosse convidado para participar de uma refeição, e aquela pessoa soubesse que aquela comida foi oferecida em um determinado templo pagão, a pessoa devia orar a Deus e comer tranquilamente, não tinha nada de errado. Todavia, Paulo diz o seguinte, que se alguém perguntasse e dissesse o porquê aquela pessoa come, ele devia não comer por conta da consciência daquela pessoa que não tem instrução, não tem entendimento correto das Escrituras. É por isso que Paulo diz que faz tudo para a glória de Deus, para não escandalizar nem a igreja, nem judeus e nem os gregos, ou seja, nem os judeus que não tinham se convertido a Cristo, nem os gentios que não faziam parte da nação de Israel, e muito menos a igreja de Deus. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ele não era motivo de tropeço. Versículo 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Isso é Paulo dizendo, que procura agradar a todos, de todas as formas, claro que dentro de um contexto escriturístico, dentro de um contexto que esteja de acordo com o que as Escrituras ensinam. Não é a pessoa chegar e ver a pessoa ensinando as Escrituras errado, e a pessoa, não, para agradar ele, o bichinho, eu vou ficar quietinho. Não, Jesus nunca ficou. O João Batista muito menos. O Pedro, o Paulo, o João, que são nossos irmãos em Cristo, e tantos outros nunca ficaram. E sabe o que é que vai identificar se realmente nós somos irmãos desses homens de Deus que morreram por causa do Evangelho? Se nós andarmos de conformidade à palavra e não nos contentarmos também com isso. E não nos contentarmos com isso. Ninguém nem pegue versículo fora de contexto e venha tentar falar coisa para mim, que para a glória de Deus, digo isso com temor e tremor, Deus me chamou para o ministério do ensino. E Ele me ensinou e está me ensinando as Escrituras. E tenho muito que aprender, e ainda tenho muito que aprender para com Deus, ou com Deus, mas até o momento que Deus me ensinou é o suficiente para não ser enganado. Que tem gente que gosta de pegar uns versículos fora de contexto. Agora, sabendo eles que o mestre deles, lá atrás, como eu estava lendo hoje no Evangelho que segundo registrou Mateus,
o Satanás, ele já fez isso com Jesus. Atira-te daqui embaixo, porque anjos estarão as tuas ordens para te salvar. Aí Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus quis dizer ali? Tu tirou o texto do seu contexto, porque realmente os anjos, como diz o Salmo 91, que se refere a Jesus, ao Messias, ordens serão dadas aos anjos para o proteger. E também, claro, que cabe a todos quantos do Antigo Testamento que viveram, e a nós que somos a igreja de Cristo, ou fazemos parte da igreja de Cristo. No entanto, é dentro do contexto de se submeter a Deus, e não tentar a Deus. Aí tem pessoas que pensam que é novidade chegar, não, mas porque isso está fora de contexto. É porque, irmãos, a gente de vez em quando, a gente é meio covarde. Mas Jesus dizia assim, para trás de mim, Satanás. Jesus dizia logo assim, para trás de mim, Satanás. Quando Paulo diz aqui, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos, ou seja, sejam edificados em Cristo. Versículo 1 do capítulo 11, que dá continuidade. Se eu fosse fazer uma tradução RC, que era Romualdo, RCC, Romualdo Cordeiro Corrigida, era assim, ó. Isso aqui, o capítulo 11, o final do capítulo, o início do o versículo 1 do capítulo 11 era o último versículo do capítulo 10, porque trata do mesmo assunto. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, Paulo termina esse assunto dizendo, tornem-se meus imitadores, Paulo dizendo, Romualdo não, como eu sou de Cristo, que não procurava agradar a si mesmo, Paulo, mas agradar a todos, dentro de um contexto escriturístico, para que todos viessem serem firmes na fé e serem salvos. É a Deus, é a Cristo. E também Deus concedeu essa graça a Paulo, de dizer isso, porque dava exemplo, em imitarmos Paulo, em sermos pessoas que venhamos fazermos tudo para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus em Cristo continue nos guardando, e fique de pé para orarmos ao nome.